Deixa eu seguir aqui de onde estava, que agora vai chegar numa parte importante. Eu vi só lendo os nomes, ó. Que o presidente concordou com os termos ajustados e em seguida mandou chamar no mesmo dia os generais comandantes das forças e que participaram, Almir Garnier, general Freire Gomes e o brigadeiro Batista Júnior. Nessa reunião com os generais... Os dois, né? Era Marinha, Garnier... Exército Freire Gomes e Batista Júnior Aeronáutica. Que nessa reunião com os generais, o presidente apresentou apenas os considerandos, fundamentos dos atos a serem implementados, sem mostrar as ordens a serem cumpridas, prisão do ministro Alexandre de Moraes e a realização de novas eleições. Que na reunião com os generais, Felipe Martins foi explicando cada item, o colaborador participou da reunião operando a apresentação no computador. O ex-presidente queria pressionar as forças para saber o que estavam achando da conjuntura. Queria mostrar a conjuntura do país. O colaborador saiu da sala, não participando do restante da reunião, e que depois o general Freire Gomes relatou ao colaborador o conteúdo do que conversava. O ex-presidente apresentou o documento aos generais com o intuito de entender a reação dos comandantes das Forças Armadas em relação ao seu conteúdo, que o almirante Garnier, comandante da Marinha, era favorável a uma intervenção militar, afirmava que a Marinha estava pronta para agir, que aguardava apenas a ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Que, no entanto, o almirante Garnier condicionava a ação de intervenção militar à adesão do Exército, pois não tinha capacidade sozinho. E aí que o brigadeiro Batista Júnior, comandante da Aeronáutica, era terminantemente contra qualquer tentativa de golpe de Estado, que afirmava de forma categórica que não ocorreu fraude nas eleições presidenciais. O general Freire Gomes era o meio termo dos outros dois generais. Olha só, a narrativa que estava sendo vendida é que os dois negaram, né, e que inclusive ameaçaram prender Bolsonaro. E agora já estamos sabendo na delação premiada que o Freire Gomes era meio termo, né? Que ele não concordava com as coisas. É. Mas foi ele que disse não. O não final foi do Freire Gomes. Porque o da Aeronáutica já tinha falado que não. Então era melhor de 3. Né? Tinha o Garnier falando sim, o da Aeronáutica falando não, e o outro no meio termo, decidiu, então. E o dele foi o meio, e foi o não. E você vai ver isso aqui. Sim. Um comentário só, cara, é que parte do governo Lula, principalmente a galera mais ligada ao Múcio, quer colar hoje que o golpe não aconteceu por causa desses abençoados aqui, né? Mas vamos lembrar que a gente só está vendo isso aqui por causa de delação premiada, porque o pai do Cid estava saindo ali com a cara tentando vender joia. Senão nada disso seria. Se esses caras fossem os heróis que o Múcio quer vender, tanto o Freire Gomes quanto o Batista Júnior, eles poderiam ter dado voz de prisão, tanto para o Bolsonaro quanto pro porque ele estava prevaricando. Exato. Ele estava prevaricando na cara dura. Todos estavam prevaricando, né, de certa forma. Né? E só que assim, a gente não pode fazer essa ressalva aqui, que a gente está baseando os nossos comentários nessa delação aqui. Então, a gente está, através dessa análise, supondo que o Mauro Cid está falando a verdade, né? Mas que muita coisa já foi provada, né? Muita coisa está sendo provada. Que foi provada Martins, né? E muita coisa a ser provada, está sendo investigada, eles vão ter direito à defesa, então sempre só essa ressalva que eu acho sempre importante. Vamos lá. Deixa eu seguir daqui, então. Ó, que ele e o Freire Gomes, né, não concordava como as coisas estavam sendo conduzidas, que, no entanto, entendia que não caberia um golpe de Estado, pois entendia que as instituições estavam funcionando, que não foi comprovado fraude nenhuma, que não cabia às Forças Armadas realizar o controle constitucional, que dizia que estavam romantizando o artigo 142 da Constituição, sabe, né? Que dizia que tudo o que acontecesse seria um regime autoritário pelos próximos 30 anos, decorrente de um golpe militar. Que o ex-presidente teve várias reuniões com generais, que o ex-presidente Jair Bolsonaro não queria que o pessoal saísse das ruas, que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha certeza que encontraria uma fraude nas urnas eletrônicas e, por isso, precisava do clamor popular
para reverter a narrativa. Que o ex-presidente estava trabalhando com duas hipóteses. A primeira seria encontrar uma fraude nas eleições e a outra, por meio do grupo radical, encontrar uma forma de convencer as Forças Armadas a aderir a um golpe de Estado. Que o ex-presidente não interferia nos manifestantes que estavam nas ruas. Que o ex-presidente pediu apenas para que os caminhoneiros não parassem o país, que acreditava que os militares não adeririam a uma ideia de golpe de Estado. Que, como não teve apoio dos comandantes do Exército e da Aeronáutica, a proposta de Felipe Martins não foi executada. Que acredita que o ex-presidente não assinaria esse documento, que as outras pessoas que integravam essa ala mais radical era composta pelo ex-ministro Onyx Lorenzoni, pelo atual senador Jorge Seif, o ex-ministro Gilson Machado, senador Magno Malta, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o general Mário Fernandes, o general Mário Fernandes... E que Mário Fernandes atuava de forma ostensiva, tentando convencer os demais integrantes das forças a executarem um golpe de Estado, que compunha também o referido grupo a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que tais pessoas conversavam constantemente com o ex-presidente, instigando-o para dar um golpe de Estado, que afirmavam que o ex-presidente tinha o apoio do povo e dos CACs para dar o golpe, que não sabe se essas pessoas levavam documentos para o ex-presidente, que não presenciou todos os encontros dessas pessoas radicais com o ex-presidente, o general Braga Neto conversava constantemente com o ex-presidente, que ele seria o elo entre os manifestantes e o ex-presidente. O general Braga Neto atualizava o ex-presidente sobre as manifestações, que não sabe informar se o general Braga Neto tinha contato com Ailton Barros. Indagado sobre pessoas que exerciam influência em relação às pessoas acampadas e que entraram no Palácio da Alvorada, responde que no dia 12/12 de 2022, dia inclusive que teve um ataque à sede da Polícia Federal, após a prisão do cacique Sererê, na saída do Palácio da Alvorada, as pessoas de Bismarck e Paulo Souza, integrantes do canal do YouTube Hipócritas, e Oswaldo Eustáquio, com medo de também serem presos, ligaram para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Que Jair Bolsonaro mandou que autorizassem a entrada de Bismarck, Paulo Souza e Oswaldo Eustáquio no Palácio da Alvorada, que a intenção era evitar que fossem presos, que após a advertência do colaborador de que a permanência de Oswaldo Eustáquio no Palácio da Alvorada poderia causar problemas, o ex-presidente determinou que um carro da presidência levasse Oswaldo Eustáquio para o local que estava hospedado em Brasília, no Distrito Federal. Que os integrantes do Hipócrita jantaram com a ex-presidência no Palácio da Alvorada, que não se recorda se os referidos jornalistas dormiram no Palácio da Alvorada, que os integrantes do Hipócritas tinham contato direto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que entendiam que os CACs apoiariam o ex-presidente em uma tomada de decisão como uma tropa civil em caso de um golpe, que o deputado federal Eduardo Bolsonaro tinha mais contato com os CACs. Bom, eu acho que isso aqui, cara, já deveria ser material suficiente para revogar todos os CACs aprovados durante a gestão Bolsonaro. Porque está bem claro que ele não estava, meu Deus, como ele diz, agindo em nome da liberdade, que a liberdade garante a liberdade de um povo. Que a liberdade não, que a arma na mão garante a liberdade de um povo. O que dá a entender aqui é que ele estava fazendo um exército particular, né, fanático, né, para defender os interesses políticos dele. Vai que eu estou sem voz. Não, você quer falar? Não, só para você tirar esse... Não, e o que me deixa muito assustado é assim, a gente tá supondo aqui que esses três comandantes, daí tem assim, né, pelo que a gente analisa, dos três, é assim, o Freire Gomes ali no meio, o que é o do Exército, o da... Deixa eu tirar aqui a Lília, você vai voltar, não? Vai. O Freire Gomes no meio, e daí você tem o da Marinha totalmente embarcando na história, e o da Aeronáutica, tipo, não querendo. Ou seja, você tinha ali... Primeiro que você tem já uma desunião... me parece que não tem nada muito racional nesse sentido. Me parece que são interesses... porque
assim, para mim, por que um queria, outro não queria, não sei o quê. Inclusive, pelo que eu me lembro, eu cheguei a ver postagens da Aeronáutica, o Batista, que eram super reacionárias, super conservadoras, super a favor do golpe, entendeu? De artigo 142 e tudo. Então você tem ali pessoas que não estão... engraçado, né? Até o Freire Gomes que fala uma hora, né? As instituições estão funcionando assim. Mas me parece que isso era só para convencer o Bolsonaro disso, né? Porque o que me parecia que era o mais ali interessante para eles eram os interesses pessoais, né? E até o Freire Gomes expõe uma coisa que para mim sempre foi muito, muito traumática, né? Você imaginar a gente cair num buraco fundo como esse, como a gente já caiu em 64, ficamos 21 anos na mão desse bando de maluco, né? Que esses caras talvez... Isso eu estou falando tudo como suposição. Fossem até piores, porque eles eram aquele grupo do Silvio Frota, eram caras que não queriam que a ditadura militar tivesse acabado e estavam todos de volta ao poder ali. Então, eles não iam perder a chance de tentar permanecer no poder. Eu acho que está na hora de agora a coisa... assim, né? Vamos supor. Saiu esse trecho através do Hélio Gaspari, que é um jornalista também da Folha, do Globo, é um jornalista da grande imprensa. Então, me parece que deve vir algumas novidades aí na frente. E hoje já estava se especulando no série, que eu estava vendo um pouco antes de entrar aqui, já se especula que talvez ele seja preso, né? Não sei. Aí já começa essa especulação porque vazou isso e porque... Deixa eu botar ele aqui de volta. Eu também pensei nisso, Fernando. O motivo desse trecho agora vazar, parece que talvez uma estratégia do Ministério Público com o Xandão de reaquecer certos nomes para a opinião popular não tomar um choque caso amanhã tenha um outro general preso, né? Ou um jurista preso. Aí o Bolsonaro, ele deu uma declaração via a sua defesa, falando que esse vazamento foi seletivo e que isso tudo é mentira do Cid. Enfim, isso está até na matéria do UOL, Claudinho, que eu mandei, que tem essa nota do Inominável falando exatamente isso, que não é verdade, que é seletivo e tal. E eu acho realmente que foi seletivo, porque, afinal de contas, é o que está... foi o que aconteceu agora, por último, que a PF mostrou todos esses planos, etc. Tinha que vazar esse pedaço mesmo, os outros pedaços não tinham que vazar. Foi seletivo porque mas coerente. Aí a gente também está vendo um material bem bruto, porque, assim, tudo isso depois já está sendo investigado há muito tempo, já está sendo, tipo, esmiuçado, né? As pessoas estão sendo ou ouvidas ou outras testemunhas estão sendo arroladas. Então, porque você está vendo que essa é a primeira, né? Como você falou, né? Exatamente. É a primeira delação. Então, teve outra e teve outras coisas que ele foi chamado também algumas vezes lá para... Então, me parece que está tudo já ficando meio pronto, assim, Tá, né? muito pronto. Então me parece que eles já liberaram isso para dizer assim, olha, isso aqui foi... Porque tudo é muito grave que está escrito aí. Mas isso parece que é um pouco o ponto de partida, né? O ponto de partida para tudo que a gente já viu, né, quando teve aquela prisão do Braga Neto, do Mário Fernandes, Mário, né? Do general lá Fernandes e tudo, já foi, né, uma evolução uma investigação com base nesse início aqui que deve ter. Então eu acho que eles devem nas próximas semanas aí divulgarem o que foi agora confrontado, né? Porque daí deve ter tido um monte de depoimento, testemunho, tudo para ver quem que eles vão prender agora, né?